Olá, meus amigos! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade de satélite em órbita. Você já parou para pensar quantos satélites existem hoje em órbita na Terra? Existem milhares de satélites, não só os que estão funcionando, né, hoje em dia, por exemplo, para transmitir sinal da Globo, para transmitir sinal de rádio, para transmitir sinal de satélite espião, de monitoramento das queimadas na Amazônia, enfim, isso a gente está falando de mundo inteiro, de vários países, né, que colocam seus satélites em órbita, e fora aqueles que já estão orbitando, continuam orbitando e que nem funcionam mais, né? E aí você nunca ouviu falar, né, numa notícia onde ele diz que dois satélites bateram no espaço. Satélite brasileiro bateu com satélite chinês. Você nunca ouviu isso. E agora a gente vai entender por quê. Então, quando a gente tem um satélite em órbita, tá? Então tá aqui o satélite, tá? Ele está em órbita, então tá aqui, né, um movimento circular. Então você já sabe que no movimento circular a velocidade é tangente à trajetória, né? E ele está em órbita porque está sendo exercida uma força em cima dele, que é a força gravitacional, né? A Terra está puxando ele para o centro dela, tá? Mas aí você é esperto. Você vai ver que essa força gravitacional está apontando para o centro da curva. E aí você já sabe que quando um corpo faz curva, ele só faz curva se existir o quê? Força centrípeta. Se essa força centrípeta não existir, ele vai continuar andando aqui em linha reta e vai deixar de fazer curva. Então a pergunta é: quem é a força centrípeta nesse caso? Bom, não tem muito erro, né? Você já vê que a força gravitacional está apontando para o centro da curva. Então, a força centrípeta é a força gravitacional. E aí a gente pode substituir isso dentro da fórmula da força centrípeta. Força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, tá? Então, a gente fez isso. Então, botou aqui a força centrípeta é a força gravitacional. E qual é a fórmula da força gravitacional? Gzão, tá aqui o Gzão, massa do primeiro vezes a massa do segundo, divididos pela distância entre eles. Então, massa da Terra, massa do satélite, divididos pela distância que é do satélite até o centro da Terra, que é o Rzinho, tá? E do outro lado, aceleração centrípeta vai ser a velocidade do satélite ao quadrado, divididos pelo raio da trajetória, que é a própria distância do satélite até o centro da Terra. Então, você vê que aqui que eu posso cortar um R com R aqui, posso cortar a massa do satélite fora, e aí, isolando aqui essa formulazinha, eu chego na fórmula da velocidade de um satélite em órbita. Então, aqui você repara o seguinte, olha, que a velocidade do satélite ela vai ser diretamente proporcional à massa da Terra. Ou, no caso, a massa do planeta, se for outro planeta qualquer, tá? E depende também do raio, só que é inversamente proporcional, né? Então, a velocidade que ela vai ser maior quanto mais perto da Terra eu estiver, tá? Então, quanto maior quanto menor for esse valor, né? Inversamente proporcional, quanto menor for esse valor, quanto mais perto você estiver da Terra, maior vai ser essa velocidade, tá? Então tá aí explicado, se você é esperto, perceba que a velocidade desse satélite em órbita não depende da massa do próprio satélite. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou nessa órbita aqui. Então, esse aqui é um satélite brasileiro. Esse aqui é um satélite americano. Esse aqui é um satélite chinês. Certo? Vamos supor que o satélite brasileiro tem 10 quilos, o americano tem 100 quilos, o chinês tem 250 quilos. Tá? Você vê que eles estão na mesma órbita, né? Então, depende da órbita? Depende, né? Tá aqui, ó, depende do R. Mas você vê que não depende da massa. Então, quando você coloca esses satélites aqui em órbita, a velocidade do satélite brasileiro vai ser igual ao do americano, vai ser igual ao do chinês. Então, por isso que eles não batem, certo? Claro que se for em órbitas diferentes, você vai ter velocidades diferentes. Mas na mesma órbita,
todos os satélites têm a mesma velocidade. E o único perigo aqui é na mesma órbita, né? Que é o do Brasil bater com o americano. Se o do brasileiro, por ser mais leve, fosse mais rápido, ele bateria no americano. Mas isso não acontece porque a velocidade do satélite em órbita não depende da massa. Isso é uma coisa importantíssima dentro de questão por aí, muito mais do que a fórmula, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Um grande beijo, até a próxima. Adiós.